Lavoisier foi um químico que tinha uma teoria muito interessante sobre a conservação da matéria. Ele dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E se a gente for adaptar essa teoria à música atual, a gente vai ver que ele estava mais do que certo. Porque hoje, em 2020, a gente está bebendo muito da fonte da música dos anos 80. Estamos pegando nossa inspiração lá e transformando a música em algo moderno e atual. Mas a questão é, será que a inspiração acabou? Será que a gente não sabe mais fazer música boa como antigamente? E por que de todas as outras épocas a gente escolhe justamente essa para ter saudade, para voltar lá atrás e pegar como fonte de inspiração? Vamos falar sobre isso hoje. Oi, eu sou a Sara, esse é o canal Pupurri e hoje nós vamos falar sobre a teoria de Lavoisier, a música de 2020 e a saudade que a gente está dos anos 80. Pois muito bem, estamos em cenário diferente e agora definitivo. As coisas estão começando a mudar e eu não penso em colocar nada aqui no fundo não, porque eu não gosto de muito teretetê. No fundo, gosto de coisas mais simples, mas ainda vou ajustar a distância da câmera porque minha bochecha não tem tamanho aqui. A gente vai vendo isso com o tempo, mas chega de falar de mim. Vamos falar de música. Os anos 80 vieram com tudo, né? Parece que ser retrô está na moda. Future Nostalgia da Dua Lipa, o Cromática da Lady Gaga, teve single da Miley Cyrus, teve álbum do The Weeknd, todos bebendo muito dessa fonte dos anos 80 e recentemente saiu o do The Killers também. Quando eu ouvi o do The Killers eu não acreditei, falei, não acredito, outro? Mas o que torna os anos 80 tão especial? Por que de tudo a gente escolhe voltar para os anos 80? É interessante a gente pensar nisso. Se a gente vê, por exemplo, o pop andou um tempo aí meio perdido. Os grandes nomes do mundo pop não estavam conseguindo emplacar seus discos, seus singles. Parecia que estava tudo muito saturado, muito sem inovação. E aí, Lavoisier estava certo. Então vamos transformar o que a gente já conhece, né? Parece que todo mundo parou e falou assim, bem, não tá dando certo aqui? Vamos ver o que deu certo lá atrás, vamos aprender com o que deu certo lá atrás e vamos fazer aqui de novo, o que é super louvável, o que é você entender um movimento natural, acontece, a gente enjoa de algumas coisas, a gente sempre quer coisa nova, mas às vezes coisa nova é ser coisa antiga. Isso é lindo e é um movimento inteligente que a indústria musical anda fazendo, porque tá dando certo, porque a gente tem saudade, porque a época dos anos 80 marcou muito a música, todo o cenário, mas a música principalmente. Um dos motivos da gente ter tanta saudade dos anos 80 é porque musicalmente ele nos ofereceu um boom sonoro que a gente não esquece até hoje. Se for parar para contar os artistas que surgiram nos anos 80, a gente fica maluco, a gente chega a ficar triste de não ter vivido, como é o meu caso, naquela época. Queen, David Bowie com Under Pressure, U2, Madonna, George Michael, Elton John, Michael Jackson com Billie Jean, com Thriller, que mudou a música, a forma de consumir música, a forma de ver música principalmente. Aí se você for pro rock, Guns N' Roses, Pink Floyd, tanta gente, Roxette, é uma lista que dá desespero. Eu fico arrepiada, porque era muita gente boa. Que fase boa! Aerosmith, Cyndi Lauper, Stevie Wonder, gente, muita, a lista é absurda. Queria muito ter vivido aquela época. Quem não queria, não é verdade? E só de citar essa lista eu poderia terminar o vídeo aqui. Falar, gente, nós temos saudade dos anos 80 porque esse monte de gente estava aqui. E tá bom. Mas tem muito mais do que isso. Por exemplo, nos anos 80 a gente teve um avanço tecnológico que começou nos anos 70, mas nos anos 80 foi de mais fácil acesso, se é que vocês me entendem. A gente começou a ter sintetizadores, baterias elétricas, instrumentos elétricos, que foi dando essa vontade de criar, essa curiosidade de tentar fazer um som diferente. Quantas vezes a gente ouve aqueles sintetizadorzinhos e fala, caraca, que saudade, que música boa. Não é não?
Essa liberdade criacionista, vamos chamar assim, afetou não só a criação de música, como também de todos os seus complementos, como, por exemplo, o figurino. A gente não tinha medo de ousar, os figurinos eram gigantes, bufantes, coloridos. A gente precisa também voltar a essa falta de medo de querer melhorar nossa música através de outros recursos, já que estamos aí copiando tantas coisas, por que não? Esse espírito também. E outra coisa muito interessante que aconteceu naquela época eram os videoclipes. Por quê? Porque não tinha internet, não tinha YouTube, dependia só da televisão. Então, quando passasse na TV, precisava ser algo muito marcante. E isso foi maravilhoso. Quanta coisa boa surgiu dali, como, por exemplo, o Michael Jackson com o Thriller. Porque ali tem coreografia, tem figurino, tem história. Os videoclipes eram muito mais completos, eram interessantes, agregavam muito à música feita. E, por último, mas não menos importante, o cenário político também, que era muito conturbado, que também não é muito diferente do que a gente está vivendo hoje, e que foi gás e fonte de inspiração para que muitas bandas, estou cansada que eu estou falando rápido demais, para que muitas bandas pudessem fazer seus hinos aí criticando a política, porque é necessário também, a arte também é uma forma de crítica de política, sim, precisamos aceitar isso e pegar isso como verdade para a nossa vida. Aqui no Brasil a gente vivia uma época de ouro, que não posso dizer que foi uma das melhores porque tivemos a bossa na nossa vida, a gente não pode deixar isso passar despercebido. Mas aqui a gente tinha Titãs, Capital, Legião, o rock tava, o Traje a Rigor, Engenheiros do Havaí, tanta gente, Barão Vermelho, era uma coisa linda. Caetano, Gil, tava no auge. Em 85, por exemplo, aconteceu o primeiro Rock in Rio, que tem um line-up de chorar, de arrependimento de não existir, para ver os shows que tiveram ali. Queen, tantos outros, né? Uma das maiores gravações históricas do Queen foi feita aqui, com o público brasileiro, que é tudo isso que a gente já tá careca de falar aqui. Como os anos 80 foi importante para o rock nacional, para a música brasileira também. Então você vê, em tudo quanto era canto, a gente estava numa ótima. Diante disso tudo, eu te pergunto, temos ou não motivos para sentir saudade dos anos 80? Óbvio. E é por isso que a teoria de Lavoisier estava mais uma vez certa, quando os artistas pararam para falar, bem, já que a gente está insistindo aqui não está dando certo, vamos voltar lá, vamos voltar para o que deu certo. É uma sonoridade muito presente na nossa vida, é uma sonoridade que nos marcou, porque é uma sonoridade que ainda não nos deixou, ainda bem que permaneça. É uma sonoridade que faz a gente ter nostalgia, é uma sonoridade que faz a gente relembrar a época muito boa, de músicos muito bons, uma época que a música estava no seu auge. Auge sim, decidi. É uma época que a música foi muito feliz, não só no Brasil como no mundo. Então é óbvio que acertar no que já deu certo, vai dar certo também, mas com mais dá mais. Aproveitar que no último vídeo eu fiz essa conta também. Nós mudamos, nós trocamos, nós transformamos, nós trazemos à realidade a música dos anos 80, sempre com uma roupagem nova, sempre com elementos novos que fazem a gente ter essa referência, mas que não fazem ela ser totalmente dos anos 80, dá uma cara nova, uma modernidade, uma roupagem nova. Né? E a gente fica, caramba, olha isso, é tão anos 80, mas olha isso aqui também como é moderno, olha esse figurino assim, olha essa sonoridade. A Dua Lipa fez isso muito bem no Future Nostalgia, é um álbum realmente muito bonito, que eu gosto muito, mas para mim, quem começou a puxar essa cordinha do saudosismo foi o Bruno Mars com 24 Magic, que é um álbum que eu gosto muito, foi lançado em 2016, já falei dele aqui 300 vezes, do quanto que eu gosto desse álbum, e ganhou muitos prêmios, ganhou muitos Grammys, até foi muito criticado, porque a Lorde estava concorrendo com o Melodrama, que é maravilhoso também,
e a Lorde não levou, mas eu consigo entender, porque justamente foi isso que diferenciou o CD do Bruno do disco da Lorde, porque o Bruno, ele trouxe claramente, gente, é nítido tanto musicalmente quanto visualmente, toda a estética do disco, dos clipes, são todas remetidas a Stevie Wonder, a Michael Jackson. Teve uma música até que é a minha favorita, que quando eu ouvi, eu falei, gente, é Stevie Wonder que tá cantando, não é ele? Porque, sim, direitinho Stevie Wonder, todos os elementos que Stevie Wonder usa estão lá. Mas o Bruno, ele veio com isso, eu acho que como foi tão premiado, foi tão falado, foi um burburinho, a turnê foi um absurdo de sucesso. Todo mundo viu que talvez ali tivesse o pote de ouro do mundo pop. E aí, estamos aqui para contar a história. De lá para cá, nós temos visto, então, essa coisa dos anos 80 retornando muito forte. Nós voltamos a ouvir LPs, que a gente nem tinha mais aparelho para ouvir LP, que de repente começaram a surgir vitrolas, e as vitrolas foram ficando cada vez mais baratas, o que é ótimo, mas os LPs em si, cada vez mais caro, o que é ruim. A gente voltou a ouvir cassete, o seu nicho do cassete tá aí muito forte de novo. A gente voltou a ter aparelhamento para ouvir coisas antigas, a gente voltou a ter saudade das coisas antigas. A gente começou a consumir não só na música, mas em toda a cultura pop, cinema, filmes. A Netflix fez Stranger Things, por exemplo, que é total anos 80, e os filmes também, e tanta coisa que remete aos anos 80, desenho e tudo mais. Então a gente começou a consumir até o ponto de que os anos 80 passaram a ser os dias atuais, e eu não vejo problema nenhum nisso, eu até gosto muito, para ser bem sincera. E óbvio que a indústria musical, que está de olho em tudo, não ia deixar isso passar, né? Então todo mundo veio bebendo dessa fonte. Mas vai chegar uma época que vai saturar, porque assim, é um movimento natural, né? Eu confesso que eu gosto muito, eu acho que nós só temos a ganhar, e mais do que isso, devemos aproveitar, porque é bom para quem nunca ouviu, para quem é muito novo e nunca ouviu a música dos anos 70, porque vai conhecer essa sonoridade. É bom para quem já viveu os anos 80, porque lembra do que viveu. É bom para o artista novo que faz referências. É bom para o artista antigo. A gente tem visto o Phil Collins, maravilhoso, sendo ouvido e botando suas músicas lá em cima na lista do Spotify, porque tiveram 2 youtubers que ouviram a música dele, fizeram um react e bombou. Então é bom para todo mundo. A música dos anos 80, ela é maravilhosa, ela traz uma liberdade, ela traz uma sinceridade, ela traz uma expressividade que talvez seja exatamente o que a gente está procurando e está precisando. E por isso que a gente está tão anos 80, o que é ótimo. Vamos ver então o que o futuro nos reserva, que vai passar, isso é fato. Certo? Me diz aqui o que você acha dos anos 80, se você gosta de música dos anos 80, para mim é uma das melhores. Me diz aqui o que você acha, se você concorda ou não. Qual foi o melhor disco que você ouviu? Temos tantos aí nessa pegada, certo? Até a próxima jornada musical, então. Vou tentar ficar paradinha aqui. Tchau!